Olá, rapazes e raparigas. Querem saber como foi a gravação de Meninos Cantores? Vá, a pergunta sobra. Suponho que, se não fosse assim, vocês não estariam a ver este documental, verdade? A ideia de fazer um disco ocorreu a um grupo de gente de Ponte nas Ondas e ao estúdio de Casa de Tolos. Ponte nas Ondas é uma associação de professores da Galiza e Portugal e Casa de Tolos é uma produtora audiovisual centrada na música. Como sempre se está a falar de Galiza e de Portugal como duas culturas saídas de um tronco comum, decidimos procurar na música essas semelhanças. Queremos saber como se absorve a tradição por parte das novas gerações e como estas se transformam para dar lugar à música do futuro. Mas para isso precisamos de contactar com gente que esteja em contacto com os jovens e a música. Quem melhor que os professores de música? Deste modo, pusemos-nos em contacto com professores de 17 escolas de ambos os lados da fronteira e arranjamos todos os detalhes para fazer o disco. Isto pode parecer muito complicado, mas graças à internet pudemos manter um estreito contacto com os professores, fixar as datas de gravação e escolher os temas que iríamos gravar. Por onde começar? Havia muitas possibilidades, mas finalmente decidimos ir de norte a sul. A nossa primeira paragem é a cidade de Vigo. Vigo está situada na mais meridional das Rias Galegas. Esta situação permite-lhe ter mais horas de sol e menos chuva que a média galega. Esta bênção climática atrai aos habitantes da cidade desde antigamente, já que a zona de Vigo vem sendo habitada desde a pré-história. Conservam-se restos da cultura castreja no Monte do Castro. Sendo Vigo a maior cidade da Galiza, não faltam os espaços verdes onde nos podemos deleitar com determinadas espécies vegetais e também animais. Vigo conta também com um porto de mar muito antigo, o que facilitou o intercâmbio comercial com outras cidades de Espanha e do estrangeiro. Atualmente, o Porto de Vigo é um ponto comercial mais importante do noroeste da península. É de mencionar também que é o lar do Real Clube Celta, uma equipa histórica do futebol galego. Depois do nosso passeio por Vigo, vamos já para o nosso destino do dia, o Ceipe do Pombal. Este colégio situa-se na freguesia de Lavradores, que agora faz parte do concelho de Vigo, mas durante 104 anos foi concelho. Vamos dar uma volta pelo bairro para esticar as pernas. Encontramo-nos com a igreja de Santa Cristina, que foi construída nos finais do século XII, e com o mercado do Calvário, onde diariamente vão os vizinhos para fazer as suas compras. Depois do pequeno passeio, chegamos ao Colégio de Pombal. Aqui aguardamos as crianças mais novas que vamos encontrar na nossa viagem. São do primeiro ano do ensino básico, ou seja, têm cerca de 5 anos. Vamos ver como vai o ensaio. Ora, depois de os ouvirmos, não podemos fazer outra coisa senão gravá-los. E assim foi-lhes proposto que viessem para o estúdio. Entretanto, estão a arrumar as suas coisas. Também não convém deixar tudo para trás. Vamos dar uma volta pelo colégio. Somos assim, gostamos de passear. O colégio está formado por 2 edifícios. O mais velho data de 1945 e pertence ao estilo arquitetónico conhecido como Barroco Galego. Naturalmente, à medida que as pessoas do bairro foram aumentando, ampliaram as instalações do colégio e hoje em dia conta com um outro edifício mais recente com aulas de informática, inglês, música, biblioteca. Uma vez percorrido o colégio, vamos para a Casa de Tolos para gravar as crianças de Pombal. O pasalo regueiriño, dícenche que sí. O regueiro vai pasando, quedo me rindo.
Depois de gravarmos as vozes das duas canções, preparamos rapidamente uma primeira versão para gravar também o videoclipe. Como fazemos o videoclipe? Apanhamos esta primeira versão da canção, que ainda tem que melhorar um bocadinho, mais até ser incluída no disco, e pômo-la para que possam cantar enquanto gravamos em vídeo algumas vezes. E Aliop, um videoclipe gravado. Depois de saltar, brincar e dançar para o vídeo, as crianças estão cansadas e então voltam para casa. Também nós descansamos, pois amanhã temos que enfrentar um novo dia de gravação e queremos estar cheios de energia. Começa uma nova jornada da nossa viagem. Estamos em Vigo, mas hoje vamos ao bairro de Teis, ao Colégio de São Salvador. Situa-se no outeiro do Sino e está construído sobre um castro romano. Logo que chegamos, procuramos a aula de música e encontramos as crianças em pleno ensaio. Parece que a preparação para gravar vai bem. Vamos deixá-los ensaiar. Vamos dar uma volta por Teis. Teis é o bairro mais nororiental de Vigo, limitado com a paróquia de Chapela, no concelho de Redondela. Perto do colégio está o Parque da Riocha, onde podemos gozar de uma boa perspectiva da Ria de Vigo. Perto dali, também se encontra o Alto da Guia, onde há uma igreja construída em honra da Virgem das Neves. Desde sempre, Teis foi uma freguesia virada para o mar e alberga fábricas de conservas e pequenos estaleiros desde o século XIX. Agora que vimos um pouco como é o bairro e o colégio, e já que as crianças ensaiaram a correr, vamos para o nosso estúdio e começa a gravação. Esta gravação tem lugar no nosso estúdio em Casa de Tolos, em Gondomar. As imagens das crianças que estão a ver foram gravadas na sala de gravação, que está separada da sala do controlo. A sala de gravação é onde estão os artistas, cantores ou músicos e os microfones, enquanto na sala de controlo estão o técnico e todos os aparelhos de gravação. Apesar de ambas as salas estarem isoladas do exterior por duas razões: primeiro, para que não entre barulho e possamos gravar bem os instrumentos, e segundo, para não incomodar os vizinhos com música o dia todo. Depois da gravação de áudio, gravamos o videoclipe e as crianças foram-se embora de novo. Nós, entretanto, arrumamos todos os aparelhos para a seguinte gravação e para o dia seguinte de manhã. Começa um novo dia à procura dos meninos cantores. Uma vez todos preparados e bem dispostos para a viagem, saímos, ainda que não vamos muito longe. Hoje vamos ao ceipe de Souto Donas. Este colégio está situado na freguesia de Donas, no concelho de Gondomar. Atenção, no Gondomar galego. Não se recebe menos desta freguesia, senão que também vão às aulas crianças de Manhufe, Barreiros e São Cibrão. De caminho para lá encontramos a igreja paroquial, que está situada ao lado das ruínas de um antigo mosteiro de freiras beneditinas. Com efeito, foi este mosteiro que deu o nome à freguesia, já que costumavam chamar de as donas do mosteiro às freiras. Reparem como a tradição oral dá lugar a uma preciosa toponímia. Parece que já chegamos. Que canções cantam as crianças de Donas?
Agora já ouvimos os temas que vamos gravar. Quando estávamos prontos para ir embora, surpreendeu-nos Mintos, um aluno do centro, que nos quis cantar uma canção na sua língua natal. Hola, me llamo Montesino López Pereira. Quiero cantar una canción. Taritikaye bulai tikitiko divani he taza tazaye buli buli amit korri divani he Está. Depois de os ver ensaiar, pensamos que já estavam preparados para gravar. O estúdio fica perto, assim vamos dando um pequeno passeio. É uma mudança agradável depois de 2 dias pela cidade. Que o fábrico que volta ao seu lugar. Se o queres coñecer, no nos... Ora, como passou hoje o dia? É normal que o tempo voe quando estás bem. Ainda que não tenham muita vontade de ir embora, as crianças de Donas vão e nós decidimos descansar. O dia passou depressa, mas também foi muito intenso. Começa uma nova jornada da nossa expedição. Hoje, o nosso destino é Baiona. Concretamente, o Centro Público Integrado de Covaterrenha. Baiona é sinónimo de bom porto, o que ficou demonstrado quando foi a primeira cidade de toda a Europa a receber a notícia do descobrimento da América. Aqui chegou a caravela Pinta, feito que os cidadãos recordam todos os anos na festa da Arribada. E, ainda desde 1993, há uma réplica da famosa caravela amarrada no Porto da Vila. Desde sempre foi considerada uma praça de importância estratégica. Disto dão fé os seus numerosos assaltos e assédios. Para poder defender a vila destes ataques, construiu-se o castelo de Monte Real, que data do século X. O castelo passou a ser o lugar de residência dos distintos governadores militares da zona. Hoje, converteu-se num parador de turismo e mantém as 3 torres, onde se fazia a vigia da fortaleza. Depois desta pequena volta por Baiona, onde também passeamos pela sua zona antiga com as suas ruas estreitas e empedradas, decidimos ir ao colégio e ver como nos tinham preparado este dia. Chegamos já ao CPI de Covaterrenha. Aqui estudam 500 alunos desde os 3 aos 16 anos, já que seleciona o ensino infantil, primário e secundário. Dirigimos-nos diretamente à aula de música para ver que peça nos prepararam. Desta vez é um rap. Depois de ver como prepararam a canção, vamos para o estúdio para gravar. Bem, gravar a canção e mais um videoclipe, claro.
Terminamos a gravação. As crianças foram-se embora e nós ficamos no estúdio, preparamos tudo para o dia seguinte e tomamos um cafezinho. Levamos já 4 dias de expedição e já gravamos temas muito interessantes. O que nos aguarda no caminho? Dia 5 da expedição Meninos Cantores. Hoje visitamos o Centro Público Integrado Manuel Soares Marquier, no Rosal. O Rosal é um vale situado perto da foz do Rio Minho. Esta situação dotou-o de um magnífico espaço natural. Podemos observá-lo do miradouro que há no alto do Campo do Couto. Este monte tem 2 vertentes, a do Picon e a do Folon, onde estão situados um total de 60 moinhos, em cascata. Os primeiros datam do século XVIII. Ao mesmo tempo que dávamos uma voltinha por ali, decidimos subir também ao alto do Ninho do Corvo, onde podemos contemplar uma extraordinária panorâmica de todo o concelho. Quando avistamos a escola, descemos para ver o que nos esperava no Rosal. Vale a pena gravar estas crianças, mas antes ficou-nos algo pendente no concelho do Rosal. Falaram-nos muito bem do vinho, assim não podíamos ir embora sem passearmos pelas suas vinhas. A cultura vinícola do Rosal é muito antiga, é da época romana. Já os romanos se referiam a esta terra como sendo uma boa zona de cultivo de vinhos. Seria na época medieval quando os frades de Santa Maria de Oia introduziram as primeiras cepas de alvarinho na região. Atualmente, as 2 variedades que se produzem na região são o alvarinho e o rosal. Depois de conhecer um pouco melhor o concelho, fomos embora com as crianças do Rosal para gravar as suas canções. Darei outra media, cambiarei de amor. Quem poidera namorarla, quem poidera namorarla, meu amigo. Terminamos o dia com a gravação do videoclipe. Decidimos descansar bastante para podermos enfrentar um novo dia de amanhã repletos de energia. Um novo dia, o 6º desta nossa peculiar viagem. Nesta jornada visitaremos o Instituto de Ensino Secundário de Tominho. Tominho é um concelho situado na região do Baixo Minho, forma parte do Val do Minho e limita com Portugal. Uma das características da região são os seus bosques, pelos quais tivemos a oportunidade de passear e onde podemos encontrar uns petroglifos, desenhos na rocha, realizados entre o 2º e o 3º milénio antes de Cristo. Depois do passeio, fomos para o Instituto de Tominho. Ali ouvimos as músicas que prepararam. Vamos para o estúdio. Agora gravaremos as peças que as crianças de Tominho nos entregaram. Ondas do mar que pintan cadros en negro e verás as ondas do mar que veñen e van chorando contigo. Muito bem.
Já estão gravadas as peças, assim vamos nos preparar para gravar o videoclipe. Hoje vamos gravá-lo empregando uma croma. Vejamos como se faz. Primeiro colocamos uma tela azul que usaremos como fundo. Vedes esta menina? Ela está sozinha diante de uma tela azul. Não é muito interessante. Que vos parece se a levarmos a uma corrida de carros? E se a levarmos à Antártida? Para isso é que nos serve esta tela azul, para iluminar o azul do vídeo e substituí-lo pelo que nós quisermos. Por isso vedes que não tem roupa azul, já que se tornaria transparente. Acabamos a gravação por hoje e depois de arrumarmos o estúdio e prepararmos tudo para amanhã, vamos descansar. Pomos-nos a caminho de novo, hoje para Tui. Já levamos 7 dias de expedição com os meninos cantores. Desta vez vamos visitar o ceipe de Agandara, de Guilherei. O centro data do ano de 1978, ainda que as instalações de educação infantil são anteriores, já que Guilherei foi das primeiras freguesias de Tui a ter uma escola. Quando chegamos, as crianças já estavam a ensaiar. Gostamos de conhecer o lugar onde está situado o colégio sempre que vamos visitar algum. Assim, saímos para dar uma volta por Guilherei. Guilherei deve o seu nome aos suevos. Guilha significa bom grão e rei refere-se a que os campos da localidade pertenciam a Witiza, rei dos suevos, com a sua capital instalada em Passos de Reis. Guilherei está situado muito perto de Tui, entre os rios Louro e Minho. No nosso passeio temos a oportunidade de ver a Ponte da Veiga, que foi construída pelos romanos para unir as margens do rio Louro. Também passamos pela igreja de São Mamed, que foi construída no ano de 1700 e reformada no século XIX. Temos oportunidade de ver os moinhos de Guilherei e o monumento aos mártires de Sobredo, em memória de um trágico episódio da luta contra os senhorios por parte dos agricultores. E como temos que gravar, decidimos acabar com o passeio. Voltamos agora à Casa de Tolos para ver como se desenvolvem as crianças de Guilherei. A que veño, ben o sabes, eu che direi a verdade. Veño por pasar a noite, que cosa de mocidade. O camiño ben o sei, ben o vexo dende aquí. Só eu quería levar unha rosa que hai aquí. O vídeo de hoje foi impressionante. Todas as crianças se mascararam para representar a regueifa. Depois de gravar tudo, o que leva o seu tempo, despedimos-nos e preparamos tudo para continuar a viagem. Abandonamos momentaneamente a margem do rio e dirigimos-nos para o Centro Público Integrado Altamira, em Salceda de Caselas, no 8º dia da nossa expedição. Salceda é um município situado no vale do rio Caselas. É conhecido por ser o concelho onde se situam vários passos e casas senhoriais e conservar um rancho de reis. Além de visitar os passos, também damos uma volta pela vila de Salceda, a caminho da escola. Tenho amores de
No Colégio de Altamira estão à nossa espera as crianças de Salceda. Como fazemos sempre antes de gravar, ouvimos as peças com que trabalharam. En San Blas, a cigüeña verás. Os días en xaneiro, medran un peso de carneiro. Abril, aguas mil. Antes, muita que sencilla. A miña mochila é viaxeira, ven da casa a escola e nunca se queixa. Vou a dicir un refrán. Por San Martiño trompo camiño. Chámome Carlos. Estou de primeiro vez. Maio maior, que ten o mellor tizón. Termina uma nova jornada da nossa expedição. Estamos todos cansados, mas contentes. De uma só vez saltamos da cama e dirigimos-nos a um novo destino. Hoje vamos para Salvaterra do Minho. Salvaterra está situada na margem do Rio Minho, em frente à vila portuguesa de Monção, limitada de sul com o Rio Minho e é atravessada pelo afluente deste, o Rio Teia. Na Praça do Castelo fizeram-se fortes os nobres galegos nos confrontos com os seus homólogos portugueses. Estas lutas ficam muito longe, já que na atualidade a abertura da ponte internacional entre Salvaterra e Monção abriu novas portas ao desenvolvimento em conjunto. Depois do passeio obrigatório por Salvaterra, dirigimos-nos ao Instituto de Salvaterra do Minho. O edifício onde está situado começou a funcionar em 1997. Ali encontramos as aulas e os serviços do centro. Entretanto, as aulas específicas de tecnologia, informática e música estão situadas noutras construções menores. Vamos ouvir o que nos prepararam os alunos. Cuidado que a entrada non foi el tempo, eu vos estou marcando o tempo, eu vos estou dando vai, en dos, un, dos, tres, e... Que acharam? Desta vez tem muita percussão, incluindo bidões. Como ficará tudo? Vamos para o estúdio e vamos ver o que acontece. Hoje acabamos exaustos. Despedimos-nos do Instituto de Salvaterra e vamos já descansar. Enfim, a expedição dos Meninos Cantores segue o seu caminho. Amanhã atravessamos a fronteira.
Começa uma nova jornada, a primeira escola portuguesa. Preparamos as unidades móveis e apanhamos a estrada até Melgaço. As escolas de Portugal vão fazer as gravações no seu lugar. Na Galiza é mais fácil deslocar os alunos ao estúdio. Ao ter que gravar em cada local de Portugal, o estúdio fica demasiado longe, mas não se preocupem. Em Casa de Tolos, temos soluções para estes problemas. Estamos tolos, mas pensamos. O que é que estavam a pensar? Já que as crianças portuguesas não podem vir ao nosso estúdio, levamos o estúdio até elas. Para isso temos o nosso maravilhoso estúdio móvel. Mas do estúdio móvel já falaremos mais à frente. Estou a desviar-me do assunto. Onde íamos? Ah, sim, a caminho de Melgaço. Melgaço é uma vila que cresceu em volta de uma fortaleza mandada construir por Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Toda a zona se caracteriza por uma intensa relação com o Rio Minho e com a Galiza. Chegamos à escola EB23 de Melgaço e encontramos uma surpreendente imagem. Todas as crianças estavam fora das aulas. O que se passa aqui? Rapidamente, um dos professores nos explicou a situação. Está a realizar-se um simulacro de incêndio. De repente, aparecem os bombeiros voluntários de Melgaço com os seus caminhões. É um simulacro, mas pouco falta para haver feridos. Enquanto os bombeiros montaram um acampamento base, recorrem à escola à procura de algum ferido. Depois desta chegada tão agitada, por fim conhecemos o Ildefonso Xavier, o professor de música que nos leva até à sala de aula, onde vamos gravar as canções que prepararam os seus alunos. Já ali preparamos a sala e o material necessário e gravamos as peças. Depois de gravar o áudio é a vez do videoclipe. Pousamos ali a câmara e começamos. Um bocadinho mais cedo que o costume e ainda surpreendidos pela curiosa recepção com que se nos depararam os acontecimentos, vamos dormir antes de continuarmos a percorrer o norte de Portugal. O dia número 11 começa com bom tempo. Assim, dá gosto ir para a estrada, destino à EB23 de Valença. A vila de Valença do Minho está situada mesmo em frente da cidade galega de Tui. Desta forma recebeu o seu primeiro nome, Contrasta, nome que Dom Afonso V mudou. A parte mais antiga de Valença está dentro das muralhas que datam do século XVII, ainda que as raízes da vila remontem à época romana. Hoje a gravação não se vai fazer na escola, mas sim no Cine Ibéria, por ter melhores condições acústicas. Vamos ver quem vai calar os pequenitos. Que canções vamos gravar hoje? Vamos ver. Gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu. Se houver a quem ensinar, quem aprende era eu. Uma vez terminada a gravação, decidimos ir para as muralhas. Ali há uma linda vista para o Rio Minho, onde se pode admirar a Ponte Eiffel. Sim, o mesmo da Torre de Paris, do ano de 1885 e que ainda se usa. Fazemos as malas e preparamos-nos para amanhã. Novo dia, nova etapa. Hoje vamos a Vila Nova de Cerveira.
Hoje também não vamos gravar no colégio, mas sim no Teatro dos Bombeiros Voluntários. Com tudo já preparado, as crianças começaram a cantar e nós a gravar. Para gravar o videoclipe, vamos até à escola. Uma das coisas mais importantes quando se trata de viajar é a comida. Durante a nossa viagem, estamos a comer em vários colégios, com todas as crianças. Que tal se come? Maravilhosamente! Começa o 13º dia da expedição. Está tudo pronto. Dirigimos-nos para a EB1 de Loução, Venada em Caminha. É o nosso destino de hoje. Caminha é uma vila situada no estuário do Rio Minho. Como já sabeis, gostamos de passear e ver um pouco do que há pela zona que nos toca a visitar. Em Caminha subimos à Serra d'Arga, onde se pode ver algumas das paisagens mais bonitas do Alto Minho. A Serra d'Arga é uma região montanhosa de grande riqueza natural e humana, além de ser a coluna dorsal de uma região que divide 4 concelhos: Viana do Castelo, Ponte de Lima, Vila Nova de Cerveira e Caminha. Nesta serra celebra-se uma das romarias mais populares do norte de Portugal, o São João d'Arga. Hoje gravaremos numa sala anexa à Igreja Paroquial. Preparamos todo o material de novo. Como já levamos várias jornadas a gravar no estúdio móvel e ainda não o mostramos, vamos mostrá-lo agora. Aqui o tem. Lembram-se como funcionava um estúdio de gravação? Muito bem. Na carrinha estaria a sala de controle. Ali temos um computador e o resto dos aparelhos para gravar. A sala de gravação pode ser em qualquer espaço. Simplesmente precisamos de uma tomada de corrente elétrica e pomos tudo a funcionar num instante. Gravamos o videoclipe e arrumamos tudo. Como hoje foi um dia em cheio, vamos cedo para a cama recuperar forças. Já vai ficando menos para acabar a nossa viagem. Mas nós enfrentamos um novo dia com o mesmo entusiasmo do primeiro. Hoje, o nosso destino é Viana do Castelo. Vamos gravar as crianças da APPA-CDM, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, da Ariosa. Primeiro gravamos o instrumental, neste caso a cargo de 2 professores, Augusto Canário e João Ferreira, juntamente com Júlio Viana. Depois, gravamos as crianças que se encarregaram de cantar. Uma vez terminada a gravação de áudio, o que é que falta? Como já sabeis, gravar o vídeo. Vamos lá, gravar com as crianças na própria escola o videoclipe do tema do Valentim. Com tudo terminado, despedimos-nos e vamos dar um passeio por Viana. Nesta cidade há de tudo, desde praias impressionantes
aos montes não menos surpreendentes. Subimos desde a praia até à cidade e daí até ao Monte de Santa Luzia, onde pudemos visitar a igreja ali situada. Os dias passam depressa quando se está bem. Já passou o dia de hoje, mas nós não fazemos mais do que pensar no dia que nos espera amanhã. Dia 15. Trofa. Uau! E parece que começamos ontem. Trofa é o concelho mais novo de Portugal. Ali vamos gravar o coro de meninos cantores do município da Trofa, um coro que se fundou em 1999. A gravação tem lugar na Casa da Cultura da Trofa. Apesar de ser domingo, os membros do coro, crianças de várias escolas da Trofa, aparecem pontuais para realizar a gravação. Depois de um pequeno passeio pela Vila da Trofa, apercebemos-nos que já tínhamos gasto outro dia no itinerário. Decidimos descansar para não desfalecermos na última parte da nossa viagem. Amanhece mais um dia e pomos-nos a caminho. Hoje vamos até à escola de Rio Tinto de Gondomar. Rio Tinto é uma cidade situada na área metropolitana do Porto. O concelho de Gondomar é conhecido em Portugal como a capital da indústria do ouro e da prata. Uma vez chegados à escola, dirigimos-nos à aula de música. Ali é onde se realizará a gravação de 3 peças musicais que os alunos da escola prepararam, todas elas tradicionais. Agora vamos gravar o videoclipe. Decidimos gravá-lo na quinta de Chão Verde, aproveitando o seu fabuloso jardim. Depois do videoclipe gravado, arrumamos tudo e despedimos-nos. Já só falta um dia e terminamos a nossa viagem. Dia 16º, Porto. Hoje é o último dia, o fim da nossa expedição. Vamos para o Porto. A gravação terá lugar no Museu Romântico do Porto. O Museu Romântico é uma reconstrução de uma vivenda burguesa do século XIX e está situado num fabuloso parque da cidade. A cidade do Porto está situada na foz do Rio Douro. A importância histórica da cidade foi reconhecida pela Unesco ao conceder ao seu centro histórico a classificação de Património Cultural da Humanidade em 1996. O Porto é conhecido como uma cidade de pontes. Encontramos a Ponte Maria Pia, a primeira grande obra de Eiffel construída no século XIX e em serviço durante 114 anos, ou a Ponte Infante Dom Henrique, de construção mais recente. Hoje vamos gravar o Rancho Folclórico do Porto, um grupo dedicado às músicas tradicionais da região, onde também tem lugar as crianças. Com tudo preparado e depois de escolher uma das salas do museu para a gravação, começamos. Não é para vocês, mas não é para vocês, que vocês são regateiros. Durante a gravação de áudio fomos apreciar um pouco dos exteriores do museu e decidimos gravar ali o videoclipe. Os membros do rancho já vêm vestidos com os trajes regionais. Uma vez terminado o videoclipe e, apesar da chuva, não nos molhamos. Despedimos-nos e voltamos já para a Galiza. Foram muitos dias de viagem, mas valeu a pena. Ao chegar ao Rio Minho, decidimos atravessar de barco. Como as unidades móveis ainda não são anfíbias, atravessamos de ferry, de Caminha até La Guardia. Uma vez ali, aproveitamos para subir ao Monte de Santa Tecla, de onde se pode gozar de uma vista impressionante e de um bom vento também.
Ainda que a nossa viagem tenha terminado, o disco ainda não está pronto. Para lhe dar um toque final, vamos gravar alguns instrumentos extra e para isso contamos com uns músicos de exceção. Amigos nossos que decidiram participar no disco desde que souberam que se estava a preparar. Agora já temos os instrumentos gravados, mas temos uma ideia. Seria muito bonito ter um tema central para o disco, um tema que os meninos da Galiza e Portugal cantassem em conjunto. Agora há que preparar uma música e gravá-la, além da letra. Para a música contamos com os amigos e para a letra também. O Chia Senha escreveu uma e encarregou-se de a cantar para que os meninos cantores possam ter uma referência. Uma vez que temos a voz da Uxia gravada, preparamos uma versão para colocar na internet. A internet vai fazer chegar a canção rapidamente às crianças. Isto é algo muito importante porque vamos reunir as crianças de todas as escolas num ponto muito intermédio, muito significativo: o Rio Minho. Gravaremos o videoclipe na antiga ponte internacional de Valença-Tui. A gravação vai bem, ainda que com algumas dificuldades. Acontece que a câmara que levávamos para gravar do helicóptero colidiu com um objeto voador identificável: um mosquito. Até parece que queria aparecer no vídeo junto com as crianças, não acham? Agora o vídeo já está gravado. Tudo está pronto para a etapa seguinte, a pós-produção. Aqui é onde se preparam os vídeos e as canções para poderem ser incluídas no CD e no DVD dos meninos cantores. Também é nesta etapa que se prepara o desenho do livro e a capa. Muito bem, acabou o percurso e como se fez Meninos Cantores. Começamos a procurar as semelhanças entre a Galiza e Portugal no campo musical. Depois de ouvirmos tudo o que já gravamos no CD, não acredito que possam haver muitas dúvidas da proximidade existente entre os povos. Ainda podemos comprovar o gosto das crianças pela música e o muito que se divertem com ela. E é isso o mais importante.
Se os meninos cantores continuarem a juntar as suas vozes, podemos desfrutar de um futuro mais interessante para a música feita tanto na Galiza como em Portugal. estaba na peneira, eu estaba peneirando, eu estaba no namoro, eu estaba namorando.
Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. Namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, E eu e ela na peneira, tava na peneira.